Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Meu Quadrado, o nosso canal de história do mundo e do Brasil. E hoje nós estamos juntos aqui para termos a nossa aula de revisão do segundo ano do ensino médio, primeiro bimestre, conteúdo de história. Legal? Então vamos lá. Esse primeiro bimestre nós tivemos um bom período de estudo sobre as revoluções inglesas. E falamos então sobre a Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? Foi um período de tensões entre o parlamento, que era comandado pelos puritanos, e a monarquia anglicana. Então vamos recordar. Por que monarquia anglicana? Porque Henrique VIII, querendo se separar da esposa, e não sendo isso permitido pela Igreja Católica, ele vai fundar uma nova religião, que é a religião anglicana. Então, a partir de então, os monarcas ingleses passaram a ser anglicanos, ou seja, da religião anglicana, que até hoje, aliás, o líder máximo da religião anglicana, da igreja anglicana, é o monarca da Inglaterra. E o parlamento era controlado pelos puritanos, que eram protestantes seguidores de João Calvino, ok? Então nós vamos ter aí um conflito entre o parlamento controlado pelos puritanos e a monarquia controlada pelos anglicanos. E olha só, essa tensão entre puritanos e monarquia vai estourar numa guerra essa entre o parlamento e a monarquia. De um lado nós vamos ter os cabeças redondas, que eram o exército do parlamento, e de outro lado nós teremos os nobres ali, o exército da monarquia. O exército do parlamento, os cabeças redondas, porque eles cortavam o cabelo estilo tigelinha, assim, né? Aí eles chamavam de cabeças redondas. Os cabeças redondas vão ganhar a guerra. Por quê? Porque os cabeças redondas eram a burguesia, era o povo, e eles estavam, assim, numa forma física um pouquinho melhor do que o exército da monarquia, que era formado por nobres que já estavam mais gordinhos, mais desleixadinhos, assim, não eram muito chegados numa atividade física, estavam acostumados com o luxo do palácio. Então, o exército do parlamento acabou vencendo a guerra. Esse exército do parlamento era liderado por um cara chamado Oliver Cromwell, que vai ser então nomeado Lorde Protetor da Inglaterra. E nós vamos ter esse período denominado de Protetorado Cromwell, certo? Esse Protetorado Cromwell, liderado então pelo Lorde Protetor Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell vai governar a Inglaterra, vai estabelecer na Inglaterra um sistema ditatorial. Então esse período vai ser conhecido como o período republicano inglês, uma experiência republicana na Inglaterra, tá? E só que ele não vai ser muito melhor do que os reis absolutistas, certo? E aí quando ele morre, então, ele vai deixar no lugar dele o filho chamado Richard Cromwell. Aí vai ter uma certa divergência, porque alguns vão dizer que, na verdade, ele não teria indicado o filho, mas sim o genro dele, só que ali o filho, numa manobra, consegue convencer a galera que ele era o indicado do pai, e o Richard Cromwell vai assumir esse protetorado inglês, mas não vai conseguir se manter no poder durante muito tempo. Eles vão acabar tirando ele do poder, e ele vai ser substituído pelo rei Carlos II, que era filho do Carlos I. E aí é uma coisa interessante para a gente lembrar. O Carlos I é o rei que foi tirado do poder na época da guerra entre o parlamento e a monarquia, a guerra civil ali inglesa. E eles cortaram a cabeça dele fora. E agora o que os caras fazem? Quando eles decidem voltar para a monarquia, os caras vão lá e pedem para o filho dele assumir o trono. Cara, tipo, isso tinha tudo para não dar certo e de fato não deu. Né? Eles chegaram para ele e disseram: ó, Carlinhos, o negócio é o seguinte, a gente cortou a cabeça do seu pai, mas enfim, a gente está afim de botar uma pedra em cima do passado e você pode ser o nosso rei desde que você concorde que você vai sempre respeitar a vontade do parlamento, que você nunca vai mandar fechar o parlamento, que você não vai fazer as coisas que seu pai fez. Bom, é lógico que o Carlos II ele vai concordar com eles até o momento que ele bota a coroa em cima da cabeça. Depois que a coroa está em cima da cabeça dele, aí, meu amigo, ele vai dar uma banana pro parlamento e vai se tornar um rei absolutista como todos os seus antecessores, tá? E ele vai ficar no poder até que ele morre e no lugar dele vai assumir o irmão dele, que é conhecido como Jaime II. E o Jaime II vai ficar pior ainda do que o Carlos II era. Vai mandar fechar congresso, vai tomar uma série de atitudes ali que desagradam o parlamento. E aí o que vai acontecer? Nós vamos chegar a um momento que a gente chama de Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa?
O Jaime II, vendo que a coisa estava feia pro lado dele, que ele estava correndo o risco de ter o mesmo destino do Carlos I, ou seja, perder a cabeça, o que ele faz? Ele dá no pé da Inglaterra, vai embora. E agora o pessoal ali, o parlamento inglês, tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que eles tomam? Eles vão atrás de um cara chamado Guilherme de Orange, que era um nobre lá da Holanda, dos Países Baixos. E esse cara era casado com Dona Maria II, filha do Jaime II. Ou seja, ela era uma herdeira do trono, certo? E eles vão atrás do Guilherme de Orange. E eles fazem uma proposta pro Guilherme. Guilherme, o negócio é o seguinte, a gente quer te dar um trono de presente, você não ia subir trono de lugar nenhum mesmo, então agora você pode ser rei da Inglaterra. Para isso, basta que você concorde com algumas pequenas exigências que a gente vai fazer. Dentre essas exigências está que o rei, na verdade, não vai fazer mais nada. Quem vai governar de fato vai ser o parlamento e o rei vai ficar ali de boa. É nessa época, depois da Revolução Gloriosa, que surge a expressão o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Ou seja, o rei reina, mas não governa. Como é assim, aliás, a Inglaterra até os dias de hoje. O rei na Inglaterra tem muito mais uma figura simbólica, decorativa, do que necessariamente de governo. Ele, na verdade, ele tem reuniões periódicas com o primeiro-ministro, mas ele não tem nenhum poder de mando, ele inclusive não pode nem fazer, nem deve, né, fazer manifestações políticas e tal, para não influenciar nas decisões do parlamento. É uma situação assim bem atípica para aquilo que a gente imagina que seja um monarca, ou como eram os monarcas na época do absolutismo, certo? Então, vamos em frente? Vamos agora parar com a parte europeia e vamos agora dar uma voltinha lá pela América, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América vai se dar em 4 de julho de 1776, sob fortíssima influência iluminista. Eles vão pegar os valores iluministas, os valores do liberalismo econômico, os valores lá a ideia do Montesquieu, dos três poderes, do constitucionalismo do Montesquieu. Eles vão pegar aquela ideia de um Estado que não se envolve nas questões econômicas, mas que cuida do povo, do cidadão, né, e cuida das liberdades do cidadão. Então, os Estados Unidos vão se basear nas questões iluministas, nos ideais iluministas, para formar, então, a sua república. E aí nós vamos ter uma América cujo sistema é republicano federalista. Existiam dois grupos específicos, quando ali nos caras que estavam no comando ali, que estavam dando início, estavam fazendo esse processo da independência americana. Um grupo era republicano, o outro grupo era federalista. Ou seja, um grupo queria um governo federal mais forte e o outro grupo queria uma federação com estados quase que independentes, simplesmente unidos por um governo federal. E eles chegam então num meio termo, que é esse governo americano, que é esse Estados Unidos da América que nós temos hoje, onde você tem um governo federal, mas que a qualquer momento, se esse governo passar a linha e se tornar um governo ditatorial, os estados simplesmente proclamam a sua independência e a federação se dissolve. Basicamente é assim que funciona os Estados Unidos da América hoje. Ponto importante para você dar uma pesquisadinha aí, para você ficar atualizado com relação às atualidades, você vai ver que o Texas, o estado do Texas, estava em confronto com o governo federal por causa da questão da imigração. E a Suprema Corte Americana, nessa semana em que nós estamos gravando esse vídeo, deu ganho de causa para o estado do Texas, ou seja, lá as leis estaduais que são garantidas pela Constituição americana continuam valendo. Então, algumas decisões do governo federal não precisarão ser respeitadas pelo estado do Texas. Tá? É bem legal você se informar isso para você ver como é que funciona os Estados Unidos da América. Eles vão se apoiar, então, na teoria dos direitos naturais de John Locke. Então, dá uma corridinha lá na apostila, vê o que o John Locke dizia, para você entender um pouco melhor. Dever do governo de proteger o cidadão e o direito do povo de alterar ou abolir qualquer governo que o prive de seus direitos inalienáveis. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, isso tudo era considerado, e é até hoje, considerado direito inalienável nos Estados Unidos. Então, se um governo federal por acaso quiser restringir qualquer um desses direitos, o povo tem o poder garantido na Constituição de abolir esse governo, ou que é o que eu falei, né, cada estado aí se torna um país independente,
ou então retira esse governo e substitui por outro que respeite os direitos do cidadão. E, logicamente, a livre iniciativa. Cada um pode fazer aquilo que quiser, pode exercer a atividade que quiser, logicamente, desde que essa atividade seja uma atividade reconhecidamente legal perante a lei, né? Uma atividade que esteja ok com a Constituição e com a legislação americana. E já que falamos de iluminismo, então vamos falar mais um pouquinho sobre essa forma de pensar que influenciou até a independência dos Estados Unidos. O iluminismo surge no século XVIII lá na Europa. Ele é um movimento heterogêneo que modificou a forma de pensar da sociedade durante o chamado século das luzes. Por que heterogêneo? Porque não era uma linha de pensamento, não era uma forma de pensar única. Os pensadores iluministas, pensavam de formas diferentes, muitas vezes divergentes, e eu sempre cito como exemplo Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o problema, que os males da sociedade estava na propriedade privada, e Adam Smith, que reconhecia na propriedade privada e no liberalismo econômico a solução para os problemas da sociedade. Então vejo que eles eram completamente divergentes, porém os dois são considerados pensadores iluministas. Então por isso, um movimento heterogêneo. E o século das luzes, por quê? Porque eles consideravam estar deixando a Idade das Trevas, a Idade Média, onde a igreja teria colocado o mundo, né, a Europa, na escuridão, porque teria impedido o florescimento do conhecimento, teria impedido que o conhecimento evoluísse, e agora então eles estariam trazendo a luz para essa sociedade através da ciência, da razão, substituindo a fé e a religião. O iluminismo vai combater o mercantilismo, o tradicionalismo religioso e a divisão da sociedade em estamentos. O que são os estamentos? Lembra? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Clero, nobreza e burguesia, servos e camponeses, tá? Então eles vão dizer, não, esse negócio de estado, de 3 estados, de separar a sociedade pelo nascimento não serve mais. É claro que eles vão substituir a separação por nascimento pela separação por poder aquisitivo, por financeiro. Mas enfim, era a forma como eles estavam mudando o mundo naquela época. O iluminismo também contou com o apoio de alguns nobres que entendiam a necessidade de uma forma nova de pensar e ver o mundo da época. Então não foi só a burguesia que apoiou o iluminismo, alguns nobres também apoiavam, mas o iluminismo foi basicamente um movimento burguês. Por quê? Porque eles entendiam que o iluminismo ia de encontro com os interesses da burguesia, que era o quê? Liberdade econômica, menos impostos e alcançar o status social que eles não tinham. Eles tinham dinheiro, mas ainda não tinham status social. Então, eles veem através do iluminismo a possibilidade de se tornar mais relevantes na sociedade da época. E aí agora vamos dar uma olhadinha em alguns pensadores do iluminismo. Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, é o cara que vai trabalhar com a ideia da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. 3 poderes independentes, porém harmônicos, que vão garantir a estabilidade do Estado, sem haver um poder ditatorial ou absolutista que comande o Estado sozinho. O Montesquieu também vai dizer que esses caras têm que estar subordinados a uma Constituição. Então o Montesquieu vai ser um defensor do constitucionalismo. Ele vai fornecer uma estrutura que apoia a liberdade individual, ao impedir a tirania e promover a governança equilibrada. E aí nós temos uma frase muito famosa e muito legal do Montesquieu. Não há tirania mais cruel do que aquela perpetrada em nome da lei e da justiça. Liberalismo econômico, com um tal de Adam Smith. O Adam Smith vai defender o liberalismo, ou seja, o Estado se envolvendo o mínimo possível na economia, se possível não se envolver em nada na economia. Nós vamos ter a fisiocracia. Lembra o que é a fisiocracia? Que uma das coisas que a fisiocracia defendia era a agricultura como sendo a principal das atividades econômicas, aquela que devia ser incentivada, que não podia ter nenhum entrave, porque dela dependia a sociedade. Vamos lembrar que nessa época a necessidade primeira de todo mundo é comer. Não é que nem hoje que você chega em casa e tem certeza que o almoço ou o jantar vai estar te esperando. Naquela época, comida era um negócio difícil de se conseguir, então a prioridade sempre era comida. Por isso, esse foco na agricultura. E as ideias de liberdade econômica e igualdade jurídica proposta pelo liberalismo beneficiavam a burguesia, permitindo maior autonomia e possibilidade de crescimento.
por isso que a burguesia vai casar ali com os iluministas, muitas vezes até financiar os iluministas, para a gente ter o sucesso, para eles acabarem logo de uma vez com o mercantilismo e surgir então com muita força o capitalismo, ok? Galileu Galilei, cientista que vai defender o heliocentrismo. Lembra que o Galilei vai acabar sendo preso pela igreja, porque ele vai defender que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Vamos lembrar que não é ele que vai vir com essa ideia pela primeira vez. O Nicolau Copérnico já tinha falado isso antes dele, mas quando o Galileu resolve escrever sobre isso, ele acaba sendo preso. Tem uma questãozinha ali, porque até hoje ainda alguns historiadores dizem que o que leva ele para a prisão não é o fato de ele ter falado sobre heliocentrismo, mas é porque no mesmo livro que ele falou do heliocentrismo, ele falou mal do Papa também. E aí o Papa se sentiu traído, os dois eram meio amigos e tal, e aí o Papa acaba colocando ele na cadeia. E outra coisa muito importante que às vezes fica em segundo plano perante o heliocentrismo é que o Galileu Galilei vai dizer que a regularidade matemática ela está diretamente ligada aos fenômenos naturais. Ou seja, trocando em miúdos, ele diz que tudo na natureza pode ser explicado através de cálculos matemáticos. Certo? Pessoal, essa é a nossa revisão para o segundo ano do ensino médio. Tá? Pegue esses conteúdos que nós tratamos aqui, vai para o seu livro agora, se debruça no livro e você com certeza vai estar preparado para suas provas finais aí desse primeiro bimestre. Valeu, galera. Isso foi um pequeno resumo. Claro que o conteúdo era muito mais abrangente, mas por enquanto é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus. E lembre-se sempre, quem conhece a história está muito mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Deus abençoe a todos.